Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao episódio 38 da série Mães e Pais Expert. Aqui nós discutimos dicas e sacadas de aproximação entre pais e filhos. Eu vou te mostrar a jornada para você se conectar com seu filho antes que seja tarde. Eu sou Kátia Ebert, mãe de 3, e o tema do episódio de hoje é como iniciar uma conversa com seu filho. Eu vou colocar aqui nos comentários. Eu vou fixar aqui no comentário. Como iniciar uma conversa com seu filho? Isto. Deixa eu ver aqui, vou fixar comentários. Então, olha a Inês entrando. Tudo bem, Inês? Então, o tema do episódio de hoje é como iniciar uma conversa com seu filho. O que acontece? Muitos pais e mães comentam comigo que tem dificuldade de começar uma conversa, tem dificuldade de quebrar o gelo, tem dificuldade de abordar algum tema, algum assunto que acha importante. Então, eu pensei em fazer essa live e enumerar alguns tópicos. Eu vou me apresentar brevemente. Se você está vendo aqui no replay, passa adiante se você já me conhece. Se você não me conhece, eu sou Kátia Ebert, mãe de 3. E tenho esse canal aqui para ajudar mães e pais a se conectarem com seus filhos. Para ajudar mães e pais a terem uma relação mais próxima com seus filhos. E eu tenho hoje 3 filhos adultos. A Thaís tem 24 anos, o Bruno 21 e a Laura 18. E já são adultos. E eu imaginei que se eu ajudasse as outras pessoas a educarem os seus filhos, eu ia continuar com essa missão, com essa habilidade que deu super certo, essa educação que eu dei para eles. Porque hoje eles são pessoas especiais, são pessoas tranquilas, são pessoas decididas, e a gente conseguiu construir uma relação de cumplicidade ao longo desses 24 anos. E eu sou uma pessoa comum, uma mãe comum, uma mulher comum, que sempre trabalhou fora, que sempre teve todas as dificuldades que todas as pessoas têm. E com tudo isso eu consegui conciliar fazer atividade física, não deixar a minha pessoa de lado, a minha parte mulher de lado, conseguir dar carinho para eles, conseguir pensar na alimentação natural para eles, enfim, tudo dentro do normal, do comum, sem exageros, sabe? Então, isso tudo regado com muita conversa. E hoje, o tema do episódio de hoje, como iniciar uma conversa com seu filho, foi pensando em dar algumas dicas de abordagem, algumas dicas para o pai e a mãe quebrar esse gelo, né? Então, por exemplo, hoje de manhã aconteceu uma coisa muito pontual comigo, por isso que eu tive a ideia de fazer essa live. Eu comecei uma conversa, eu mandei no direct do Instagram, a gente tem um grupinho, claro, os meus filhos já são grandes, né, já tem celular, eles já têm, se o seu filho é pequeno, é criança, não tem celular, enfim, tem que ser outro exemplo que eu vou dar depois também. Mas esse exemplo de hoje de manhã foi interessante porque eu vi uma postagem muito linda sobre amamentação. E aí, tinha foto de uma mãe dando mamar e depois uma reportagem dizendo que os filhos que receberam amamentação são mais inteligentes, então tem todo assim, embasamento científico, pesquisas e tal. E eu mandei essa reportagem para os meus filhos. Mandei esse post, né, do Instagram. E eles começaram a comentar e eles brincam porque a Laurinha, minha caçula, é a que mais mamou no peito, né? A Laurinha mamou até os 5 anos. E a Thaís mamou menos, ela mamou acho que até os 4, 5 meses, o Bruno até os 6, 8 meses por aí, sabe?
E eu contei uma história minha na postagem. Assim, quando eu enviei esse post para eles, eu contei uma história minha, uma situação minha, pessoal, que a minha mãe não deu mamar para mim, nem para mim, nem para os meus irmãos. E aí eu brinquei assim, nossa, eu sou muito burra, porque esse post diz que quem mamou no peito é muito inteligente. Então, para descontrair, entendeu? Então, qual é a ideia nessa abordagem? É mandar uma reportagem, falar uma coisa sua, né? Se colocar vulnerável, tipo assim, eu me sinto desse jeito, eu penso assim, eu penso assado, sabe? Abre um gancho, abre uma conversa falando o que tu sente, o que tu percebeu sobre aquela reportagem, sobre aquela postagem, né? E larga assim, às vezes nem pergunta nada e tal. E eles começaram a responder, né? A minha filha mais velha disse, mãe, que interessante, eu não sabia disso. A avó Eva não deu mamar. Ela, nossa, e aí é por quê? Daí eu disse, porque é complicado, porque dói bastante o seio, né? E muitas vezes racha, a pele fica machucada, não cicatriza. E ela é mesmo, então ela nem sabia. Aí eu disse pra ela, quando eu engravidei de vocês, no início da gravidez eu já comecei a tratar a pele, né, do seio, e ela, nossa, ela ficou super... Então, quer dizer, isso gera uma conexão, isso gera uma aproximação, né? É uma abordagem, é um tipo de abordagem, sabe? Quando a gente fala alguma coisa que a gente tá sentindo a respeito de uma outra coisa, né? E depois, o que acontece? Quando eles vão respondendo, é motivo para mais assunto, para mais... Então, eu fui passando um conhecimento para ela e ela disse, nossa, eu nem pensava nada disso. Sim, a gente precisa cuidar disso, cuidar disso, cuidar disso. Eu disse que eu contratei... Quando ela nasceu, eu contratei uma profissional que me ensinou a dar mamar, me ensinou a pegar no colo, porque a Thaís era dorminhoca, não queria pegar no seio, não tinha fome. Então, ela começava a mamar e logo parava. Então, assim, é uma situação nova, né? Eu, marinheira de primeira viagem, e ela disse, nossa, mãe, então, olha só, 24 anos convivendo com a minha filha e ela não sabia disso. Eu achei até que eu já tinha falado. Então, assim, a gente tem tantas coisas para falar para os nossos filhos da época que eles não lembram, porque eles começam a lembrar de coisas assim, eu acho que dos 7 anos em diante, né? E eu tô com o YouTube aqui e com o Instagram aqui. Então, eu acho que os filhos devem gostar, eles gostam de saber o que aconteceu antes deles nascerem, o que aconteceu quando eles eram bebê, quando eles eram pequenos. Então, essa é uma dica de como iniciar uma conversa com eles, né? Falando uma coisa nossa, mandando um vídeo, mandando uma música. Essa música me lembra aquela fase que eu tava no colégio, enfim, aí cada caso é um caso, cada pessoa vai se identificar de uma maneira, né? Outra coisa que eu anotei aqui é assim, ó, se o filho é pequeno, né, se é pequenininho, você pode abusar das perguntas. Porque criança, mãe, por quê? Mãe, por quê? Pai, por quê? Pai, por quê? Não é? Eles perguntam demais. E a gente também pode perguntar. Então, por exemplo, assim, ó, filho, como que tu se sente em relação a esse desenho? Ou o que tu pensa disso? Tu gosta da roupinha da Peppa? Tu gosta disso? Tu gosta daquilo? Começa a perguntar. E a criança vai começar a responder, vai começar a falar. Porque o filho, quando é menorzinho, gosta mais de conversar com a gente, né? Quando eles ficam adolescentes, eles não dão muita bola pra gente. E aí a gente tem que se fazer mais interessante, a gente tem que ser mais interessante do que o nosso celular, né? Os pais e as mães precisam saber como vão fazer para ser mais interessante do que o videogame, que o celular, que a namorada deles, enfim. Isso não é fácil, né? Então, a criança pequena, a gente pode estimular dessa maneira, como começar uma conversa. Filho, tu gosta dessa roupa da mamãe? O que tu acha disso? O que tu acha daquilo, sabe? Ai, a mamãe tá tão feliz hoje, por menor que eles sejam,
eles entendem o que a gente fala, sabe? Eu falo com os meus filhos desde quando eles estavam na barriga. Então, assim, eu falava, né? Porque agora eles não moram comigo mais, são adultos, mas eu falava o tempo inteiro, sabe? E, tipo, eu pensava em voz alta. Claro, eu sou muito falante, né? Tem pessoas que são mais quietas, eu entendo. Porém, se a gente fica muito quieto dentro de casa, se a gente não interage, se a gente não fala pro filho o que a gente tá pensando, o que a gente sabe sobre as coisas, eles também não vão aprender. Então, quanto mais a gente falar para eles, quanto mais a gente se comunicar, se expressar, mais a gente vai entender como eles pensam a respeito de tudo, né? A gente vai conseguir ajudar eles muito mais, porque a gente é o exemplo para o nosso filho, a gente é um herói para o nosso filho. Então, assim, se a gente entender que esse filho não quer se mostrar fraco ou ele não quer nos decepcionar, então esse filho não vai falar muito as fraquezas dele. É muito difícil um filho chegar e dizer: ai mãe, eu tô tão angustiado, eu tô tão triste porque eu não tô indo muito bem na escola, porque eu não tô... Ai, tem uns amigos que não são muito legais comigo. É muito difícil isso acontecer, né? Pode até acontecer, mas se a gente não conversar com eles, a gente não vai saber o que eles estão pensando, o que eles estão passando na vida, né? Então, eu dei essas dicas. Outra dica é se fazer vulnerável. Eu comentei mais ou menos um pouquinho no início, né? Se fazer vulnerável é falar também as nossas fraquezas de uma maneira sutil. A gente não precisa ser tipo assim, muito pesado na hora de conversar com o filho e falar os problemas sérios que a gente está passando, as preocupações de um adulto. A gente não precisa passar isso para os filhos, mas é interessante que os filhos vejam que o pai e a mãe não são pessoas 100% perfeitas e 100% seguras e 100% decididas, sabe? No momento em que o filho começa a identificar que o pai e a mãe também fica chateado às vezes, também tem preguiça de levantar, também tem vontade de comer um doce, uma besteira, uma bobagem, tudo isso, os filhos começam a perceber que o pai e a mãe são pessoas normais e isso conecta. Quando a gente percebe que uma pessoa, que a outra pessoa do outro lado é normal e também tem umas dificuldades que a gente tem, isso conecta. Porque a gente pensa, pô, então não é só comigo, né? Então não é só comigo, essa pessoa é tipo como eu também. Isso conecta. Isso é um tipo de abordagem importante, interessante para você ter com seu filho. Outra coisa que eu anotei aqui é assim, quando a gente conversa com o nosso filho e pergunta sobre os amigos dele, né? Hoje de manhã eu tava fazendo a meditação com o Tadashi, uma meditação guiada, e o Tadashi Kadomoto é uma pessoa assim que eu admiro muito, e ele comentou isso, né? E isso me deixa muito feliz porque é uma coisa que eu acredito muito. Então, quando a gente vê uma pessoa que a gente admira muito comentando algum princípio, algum valor que a gente acredita e que a gente já falou, isso é muito bom, né? Eu fiquei muito feliz quando eu escutei ele falando que é importante a gente dar atenção para os nossos filhos, mesmo que a gente precise se preocupar com o trabalho, com dinheiro, com o futuro, com a aposentadoria, com tudo, a gente precisa ter essa dedicação com os filhos, né? Então ele comentou, ele citou algumas frases do Isamitiba, que já é falecido, mas o Isamitiba é uma pessoa, foi uma pessoa sensacional, tem muitas obras e livros, né? Ele foi psicólogo ou psiquiatra, não me lembro direito. E o Tadashi Kadomoto, hoje na live, na meditação, ele comentou sobre isso, que o Isamitiba, ele fala muito
da gente acompanhar a educação dos filhos, a gente acompanhar a vida dos filhos em todos os sentidos, aos poucos, conversando, sem ser invasivo. Isso é muito difícil. Ai, como é que eu não vou ser chato? Como é que eu não vou ser invasivo? Como é que... Tem essa situação, e é uma situação que a gente precisa ter cuidado. Mas se a gente não fizer nunca, a gente não vai saber. Então, é uma questão de ir conversando, ir fazendo, ir tentando, e sentindo quando o filho gosta, quando o filho não gosta da conversa, né? E hoje o Tadashi Kamomoto falou: você sabe quem são os amigos dos seus filhos? Você sabe quem são os pais dos amigos dos seus filhos? Isso eu pensava muito, sabe? Eu me preocupava muito com os amigos dos meus filhos, com as amigas das minhas filhas, e eu perguntava muito sobre como era na casa dos amigos, como era na casa dos amigos, quando eles iam visitar, né? Tinha vezes que eles diziam: não sei como é que é, mas ele é legal, mas o meu amigo é legal, mas a minha amiga é legal, entende? Então, isso é importante, sabe? A gente achar artifícios e achar perguntas para conversar com eles, né? Outra coisa que eu anotei aqui é assim, ó: falar coisas banais, mas também educar e falar verdades. Um educador nem sempre fala aquilo que queremos ouvir, não é mesmo? Um professor nem sempre fala aquilo que a gente quer ouvir. Então, assim, quando a gente precisa iniciar uma conversa com o nosso filho, e às vezes é uma conversa mais complicada, a gente pode começar a conversa bem na real mesmo. Filho, a mãe quer conversar contigo uma coisa que não é muito comum a gente ficar conversando sobre isso durante o dia, mas a mãe precisa conversar contigo sobre isso. Então, essa é uma abordagem clássica, né? Esse é um jeito clássico de iniciar uma conversa, que a gente já vai começando essa conversa se fazendo vulnerável. Por exemplo, assim, a mãe não tem muita prática para conversar sobre isso, mas eu sou tua mãe e eu sou teu pai e eu tenho obrigação de te falar algumas coisas sobre isso. Eu vou te falar tudo que eu sei sobre isso que eu quero falar. Depois eu vou querer saber o que tu pensa, o que tu acha sobre isso, né? Eu acho legal a gente conversar, é importante eu saber o que tu pensa e abrir o jogo de verdade, sabe? Isso pode ser sobre bullying na escola, pode ser sobre educação sexual, pode ser sobre higiene, se ele tá tomando banho direitinho, se ela tá tomando banho direitinho, entendeu? Esses tempos eu tava falando com uma pessoa que eu não sabia que a Thaís, a minha filha, não lavava o cabelo direito, não lavava a cabeça direito quando ela era criança. Então o que acontecia? Eu dava beijinho e abraço, sempre fui muito de abraçar, e ela seguido com a cabeça com cheirinho de rançoso, assim, de suadinha. E eu dizia assim: filha, tu lavou a cabeça? Sim, filha. Mãe, sim, mãe, eu lavei o cabelo. Mas tu lava bem, tu esfrega, tu põe shampoo e tal? Sim, eu esfrego. E eu dizia: esfrega bem. Certo. Aí passou um tempo, de novo, ela com a cabecinha com um cheirinho meio que de suado, e eu sabendo que ela tinha tomado banho recentemente, enfim, né, no mesmo dia. E aí um dia que ela tava no banho, eu disse: filha, deixa a mãe ver tu lavar o cabelo. Daí ela lavou o cabelo dela e eu na hora percebi que ela não tava esfregando o couro cabeludo direito com shampoo. Ela tava botando pouco shampoo, não me lembro, faz tanto tempo, faz tantos anos isso. Mas o que eu quero dizer com isso é que a higiene, né, do filho é importante também para começar uma conversa, entende? Então, assim, tudo é motivo de começar uma conversa. E aí a gente começa a entender que explicar e não demonstrar com exemplos práticos mesmo, na prática,
fica muito subjetivo, porque cada pessoa pode interpretar de uma maneira diferente, né? As palavras são, de uma certa maneira, são abstratas de uma certa maneira. Então, quando a gente exemplifica, olha, pega isso e faz aquilo, tá vendo? Ó, é assim. Aí a pessoa visualiza e entende perfeitamente o que tem que fazer, né? Então, essa é uma outra abordagem para chegar no filho e na filha, né? Que eu falei antes, que o educador, ele nem sempre fala o que o filho quer ouvir, né? Por exemplo, falar para um filho que ele não tá lavando o cabelo direito, que tá com a cabecinha com cheirinho de suado, não é uma coisa muito boa, né? Por quê? Porque o filho deve querer se sentir cheiroso, enfim. Só que o que acontece? Se eu me sinto... se eu sinto que eu vou incomodar, se eu sinto que eu vou deixar ele triste e não falo nunca, eu não vou educar. Então, muitas vezes, a educação precisa da nossa coragem, da nossa verdade nesse ponto, né? A educação precisa disso para que seja feita, porque senão, se a gente quiser sempre ser gentil no sentido de agradar o filho, então a gente vai dar sorvete no café da manhã, vai dar sorvete no almoço, vai dar sorvete na janta, e não é assim, né? A gente sabe que o nosso filho precisa se alimentar de coisas saudáveis, por exemplo, né? Outra coisa que eu anotei aqui é: deixe o seu filho confortável na zona de desconforto dele. Por exemplo, quando a gente vai começar uma conversa e essa conversa não é assim tão descontraída, é uma conversa que precisa ser feita, né? É importante a gente falar palavras, a gente expressar que nós estamos ali para servir de apoio para o filho, para servir de apoio. Nós somos educadores, nós somos facilitadores da vida dele. Nós queremos ajudar o nosso filho. Então, a gente tem essa facilidade de deixar o nosso filho confortável na zona de desconforto dele. Por exemplo, quando a gente faz um curso, quando a gente está na faculdade, quando a gente vai se especializar em alguma coisa, a gente contrata, né, um serviço, uma aula, um curso online, alguma coisa assim. E isso normalmente tem suporte, normalmente tem orientador, tem facilitador. E essas pessoas, esses mentores, são um ponto de apoio para a gente se sentir confortável na nossa zona de desconforto, né? Então, por exemplo, quando a gente vai aprender alguma coisa, fazer um curso, se especializar numa coisa diferente, é porque a gente ainda não sabe o que a gente precisa saber e dá aquele medinho, certo? Então, um pai para um filho também é a mesma coisa, uma mãe para um filho também é a mesma coisa. A gente deve fazer o nosso filho se sentir confortável na zona de desconforto dele. E o que mais que eu anotei aqui? Descubra quais os medos dele e quais os sonhos dele. Por exemplo, como é que a gente vai ficar perguntando o tempo inteiro: filho, tu tem medo de quê? Filho, qual é o teu sonho de vida? Filho, sabe? Por exemplo, esses dias, ontem, eu mandei um vídeo para os meus filhos no WhatsApp. Eu mandei um vídeo de um feijão que eu tinha feito. E aí eu fiz o vídeo mostrando na panela e com a concha assim, e o feijão. Ai, a mãe fez feijão, vocês querem, sabe? É porque tá cada um num canto do mundo, né? Então eu brinco com eles. E eles, eu quero, sabe? Daí eu disse, ai, a mãe tá fazendo isso, daí a mãe congela feijão pros outros dias. E comecei a falar, como se eu estivesse ali com eles, sabe? Como se eu estivesse falando sozinha ali. Comecei a mandar áudiozinhos curtinhos, porque eu tenho mania de mandar áudios longos e eles odeiam, e é muito chato realmente, né? Eu tenho que me corrigir nisso. Então eu mandei áudiozinhos curtinhos e fotinhos e tal, e eles adoraram, sabe? Ai, mãe, que saudade do teu feijão. Então isso foi um gancho pra gente conversar.
Só que eu nem imaginei que essa conversa ia ser tão produtiva e eles iam interagir tanto, porque sabe o que aconteceu? Nessa conversa eu falei assim, hoje eu tô almoçando direitinho, vou almoçar brócolis, feijão, couve, não sei mais o que, e aí eu comecei a falar tudo que eu ia almoçar, né? Mas ontem no dia anterior, eu almocei direitinho, mas eu fui jantar só meia-noite, aí eles ficam bravos comigo, porque Deus o livre deixar eles fazer isso com a vida deles, com a saúde deles, né? Então agora, como eu tô trabalhando muito, eu me estico nesses horários, assim, quando eu falo pra eles, eles ficam bravos comigo. E a gente começou a conversar, e eu disse, mas eu tô tão empenhada no meu trabalho, eu tô tão apaixonada pelo meu trabalho, que eu entro em estado de flow e não vejo o tempo passar, porque realmente isso é o que eu escolhi pra minha vida, e comecei a falar. E eles também começaram a falar. As minhas filhas, a Thaís, a Laura e o Bruno, entende? Eles super engajados no trabalho deles, assim. A Laura também tá com umas ideias aí de trabalho, já tá com os contatos. O Bruno começou um trabalho ontem, a Thaís tá numa função nova. Então, assim, veja bem, olha o que começou. Um videozinho bem curtinho que eu mandei no WhatsApp pro nosso grupinho do feijão que eu fiz, sabe? Aí, quando eu fui falar que eu levei muito tempo do almoço até a janta esses dias, que eu vou me controlar pra não fazer isso, porque eu sempre ensinei eles que eles têm que se alimentar direito, blá, 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 blá. Quando eu falei isso, eu disse, mas eu só fiz isso de errado porque eu tô apaixonada pelo meu trabalho e eu sinto que é uma missão de vida. Esses vídeos, todo esse trabalho que eu faço de ajudar pais a se relacionarem melhor com os filhos, então eu tô estudando muito sobre isso. E eu fico super envolvida, não vejo o tempo passar. Então veja bem como um videozinho de um feijão que eu fiz levou a eu conhecer os atuais projetos deles e até os sonhos, assim, sabe? Nessa conversa rolou altas histórias, sabe? Então, uma das coisas que eu anotei aqui é: descubra quais são os medos do seu filho, né? E descubra quais são os sonhos do seu filho. Então, normalmente, quando a gente primeiro começa a falar uma coisa nossa, uma sensação nossa, uma percepção nossa sobre alguma coisa, a gente deixa no ar. Às vezes até dá pra botar uma perguntinha, e vocês acham o que sobre isso? Dá pra fazer também, sabe? Desculpa. Mas quando a gente não põe uma perguntinha no final, também dá certo, né? Então, assim, quando a gente fala o que a gente sente, o que a gente tem ideia sobre alguma coisa, é um gancho para que o filho fale também, sabe? E se o filho nunca fala nada, tem uma coisa muito errada aí, né, gente? Então, a gente precisa prestar atenção nessas coisas, assim, porque se o filho nunca quer conversar, nunca quer falar, então são pontos que a gente precisa ficar atento, né, no comportamento do filho, certo? Nem sempre foi assim, gente, com os meus filhos, nem sempre foi assim. Tinha momentos da nossa história, por exemplo, que eu me sentia muito mal e eu pensava assim, ó, ser mãe não é isso, ser mãe não é isso. Eu vou contar uma história pra vocês de quando eles eram pequenos, num domingo. Eu separada, né, divorciada, e a Laurinha mais ou menos com uns 2 anos, o Bruno mais ou menos com 4, a Thaís mais ou menos com 5, 6. Era um domingo e eu fazendo almoço, indo cozinhar, e eu não gosto muito de cozinhar. E chegou uma hora assim, eu sozinha na cozinha e eles brincando, fazendo cada um alguma coisa, e simplesmente eu pensei, ser mãe não é isso. Ser mãe é alguma coisa mais. Ser mãe tem que ser uma coisa legal, ser mãe tem que dar prazer, tem que ser gostoso.
eu tenho que estar gostando de estar dentro da minha casa com os meus 3 filhos num domingo, né? Que eu não tô trabalhando. E se eu não tô gostando, se tá acontecendo alguma coisa aqui, o que eu posso fazer para reverter isso? O que eu posso fazer para transformar esse momento que eu não tô gostando, que eu não tô feliz, num momento legal de família, né? Com os meus filhos. Daí eu pensei, eu vou chamar eles para cozinhar comigo. E aí é que me deu um insight para eu incluir eles nas tarefas da cozinha, nas tarefas de colocar a mesa, nas tarefas de lavar uma louça, nas tarefas de lavar uma alface. Então, assim, a Laurinha era pequena nessa época. Não me lembro que ano foi isso, talvez 2002, 2003, não sei. Eu chamei eles e disse: olha, filhos, a mãe não quer ficar sozinha aqui na cozinha, vocês topam fazer companhia pra mãe? Eu tô fazendo almoço pra nós, uma comidinha bem gostosa, e eu quero saber se vocês topam ficar aqui comigo, ajudando cada um pouquinho. E eu sempre fiz reuniõezinhas assim, e sempre perguntei pra eles. Isso eu acho que é uma demonstração de respeito. Eu não mandava, tipo assim, vem aqui fulano, vem aqui Beltrano e faz isso. Claro, tinha horas que sim, mas normalmente não. Normalmente eu perguntava. E eles toparam, prontamente toparam, porque a gente sempre foi muito amigo, sabe? Então no momento, veja bem, que eu comecei falando: filhos, a mãe tá se sentindo sozinha aqui na cozinha e eu tô fazendo uma comidinha gostosa, vocês topam ficar aqui com a mãe e me ajudar a fazer, pra gente ficar juntinho, pra gente conversar e tal, e aí eles, claro, sabe? Por quê? Porque o filho, quando ele percebe que o pai e a mãe é prestativo, quando o pai e a mãe é carinhoso, quando o pai e a mãe olha nos olhos do filho e se importa com o que o filho tá pensando e tá sentindo, a gente aciona o gatilho da reciprocidade quando a gente faz isso. Então, assim, quando a gente ajuda o filho, quando a gente tá ali pronto como ombro pro filho chorar, quando a gente tá pronto para escutar, quando a gente tá interessado na vida do filho, o filho sente. E aí quando a gente começa uma conversa, que nem eu comecei assim: a mãe não tá muito contente de estar sozinha aqui na cozinha, vocês ficam com a mãe, entende? E aí eu até abro um gancho para quando eles estiverem se sentindo sozinhos, ou quando eles quiserem alguma ajuda, eles também têm essa liberdade. E aí eu peguei uma mesinha de brinquedo assim que eles tinham, pra mesinha de comidinha e sei lá, de casinha, botei ali na porta da cozinha pra Laura pintar e desenhar. Peguei lápis, canetinha e folha em branco, cadeirinha de bebê, ela ficou ali sentada. E eu fui dando tarefas para Thaís e para o Bruno nesse almoço de domingo. Então, assim, o que eu quero dizer com vocês? Que a gente pode ter vários tipos de situações para começar uma conversa com o nosso filho. O que eu anotei aqui? O que eu posso fazer para deixar esse momento alegre sobre isso, né? E nesse momento em que eu introduzi eles na cozinha, que eu fui ensinando eles a cozinhar, que eu fui ensinando eles a lavar uma alface, a lavar louça, eu fui sempre mostrando para eles terem cuidado, para não se queimar, para não deixar a louça cair, para lavar a louça direitinho, para lavar o legume direitinho. São coisinhas que parecem idiotas, mas é assim que a gente se conecta com o nosso filho, sabe, gente? É assim que a gente ensina uma sociabilidade para ele, assim, a gente ensina uma participação, a gente ensina que a parceria é importante e necessária dentro de casa. Sabe? Se é um pai, uma mãe que sempre faz o lanche sozinho, que sempre faz a refeição sozinho e chama quando tá pronto, esse filho não participa nunca para fazer, sabe? E se esse filho acha que isso é um saco, sempre um saco, que é pesado e que é difícil fazer um lanche, vamos fazer um lanche, tu faz os sanduíches e eu faço o suco, tu faz isso, eu faço aquilo, sabe? Isso é legal, essa parceria é legal, entendeu? Então, eu acho que isso é importante quando a gente mostra para os filhos
para eles participarem, né, das atividades da cozinha, para eles participarem das atividades das refeições, né, e elaborar as refeições junto e tomarem cuidado para não se queimarem no fogão, tomarem cuidado para essa proteção. Então eles já vão se sentindo importantes, eles vão aumentar a autoestima deles, porque eles vão se sentir úteis, né? Então é uma coisa leva a outra, sabe? A Juraci entrou, uma galera entrando. E eu acho assim, ó, para finalizar, que tá quase chegando o fim, a nossa conversa aqui. Cada exemplo de início de conversa, cada situação, cada contato pode ter uma intenção. Eu anotei isso, uma intenção sua em ensinar alguma coisa ou chamar a atenção dele, do seu filho ou da sua filha, para que o que você acha interessante ou que você acha necessário que ele veja. Você acha necessário que ele leia alguma reportagem, algum assunto importante, alguma coisa que você quer que o seu filho preste mais atenção daqui para frente. Por exemplo, eu sempre quis que os meus filhos dessem uma importância para a alimentação natural. Olha a Priscila entrando. Eu sempre quis que os meus filhos dessem uma importância para a alimentação natural, para a saúde, pensando em fazer, em construir uma longevidade, certo? Eu sempre pensei nisso. Então, o que aconteceu? Eu sempre fui mandando reportagens para eles, sempre fui mandando informações sobre diversas coisas. Aí eu mandava pelo WhatsApp, eu mandava pelo Instagram, eu mandava de qualquer maneira. Às vezes eu chegava em casa e conversava. Olha só, a mãe hoje viu tal reportagem sobre isso, sobre aquilo, sobre saúde, longevidade, né? Isso engloba muita coisa, né, gente? Alimentação, enfim. Outra coisa que eu sempre quis que eles prestassem atenção, que eles tivessem como hábito na vida deles, era atividade física. Então isso também eu sempre comentei. Então tudo isso é um gancho para iniciar uma conversa com o filho, sabe? Tipo assim, vocês sabem que existe um percentual muito grande de crianças obesas no mundo. Vocês sabem que os Estados Unidos tem um índice muito grande de obesidade e por aí vai, sabe? Para eles ficarem atentos, né, com coisas. Aí dá para falar sobre drogas, dá para falar sobre muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Por exemplo, agora tem uns 2 anos já que eu comecei a meditar e tá me fazendo muito bem, sabe? Respirar fundo, respirar pelo nariz, soltar pelo nariz. Eu descobri recentemente que a meditação é feita respirando pelo nariz, porque daí o ar entra e vai direto pro cérebro. Quando a gente respira pela boca, o ar demora para chegar no cérebro. Então eu achei super interessante. Esse tipo de coisa eu falo para eles. Eles ainda não meditam. Eles ficam me olhando, ficam me observando, sabe? Mas é uma coisa que eu gostaria muito que eles olhassem com mais carinho, que eles olhassem com mais curiosidade, sabe? Então, o que eu faço? Eu dou exemplo, eu mostro pra eles que eu medito, todas as vezes que eu medito, quase todas, eu mando alguma coisa, eu posto alguma coisa, eu falo alguma coisa, sabe? E eu falo os benefícios que aquilo tem trazido pra mim, entende? Então, eu acho que tudo isso são dicas, são abordagens diferentes para conversar com o nosso filho, independentemente da idade que nosso filho tem ou nossa filha tem. Se é adulto, né, que nem a Juraci que entrou aí, tem uma filha maravilhosa, linda, adulta, tu continua sendo mãe, né, Juri? E a Priscila também tem um filho grandão e uma pitoquinha em casa que tá aí me assistindo. Mas o que acontece? A gente acha que depois que eles ficam grandinhos, a gente não tem mais o que educar, né? Mas a gente tem muito que educar e a gente acaba aprendendo com eles, sabe? Porque os filhos, eles nascem zerados, né? Eles nascem
sem preconceito, sem nada. Os preconceitos começam a surgir conforme a vivência deles e conforme os exemplos que a gente dá, né? Tem uma frase que eu botei ali, eu vou ler para vocês. Eu botei ali na frente do meu mural. Ninguém nasce, do Nelson Mandela. Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor da sua pele, cor da sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Nelson Mandela. E depois embaixo tem uma frase do Gandhi assim, ó: seja a mudança que você quer ver no mundo. Então, eu acho que é isso, sabe? Os nossos filhos, eles têm essa pureza e eles passam pra gente essa pureza. Eu aprendo muito com os meus filhos a questão de não julgar, de não ter preconceito, né? Essa parte de orientação sexual, de opção sexual, nossa, é uma geração linda, assim, toda livre de tabus e preconceitos, sabe? Só que infelizmente esses tabus ainda tem por aí, sabe? Ainda tem pessoas que são tipo assim, que tem algum preconceito e isso é importante a gente trabalhar, né? Mas no geral, assim, eu quero dizer que a gente aprende muito com os nossos filhos também, sabe? E é isso, essa é a mensagem que eu queria deixar aqui para vocês hoje, né? Que de uma simples postagem, uma simples conversinha, a gente pode descobrir os sonhos dos nossos filhos, os medos dos nossos filhos. Mas se a gente não der esse start, se a gente não começar uma conversa, se a gente não tiver uma iniciativa, essa conversa provavelmente não vai acontecer, porque os filhos, ou adultos, ou adolescentes, ou crianças, é muito difícil que eles cheguem assim: mãe, eu quero conversar contigo sobre tal coisa. Normalmente isso não acontece, então cabe aos pais, às mães e os pais, iniciarem as conversas para a gente conhecer melhor os nossos filhos, para a gente poder ajudar os nossos filhos, para a gente poder passar os valores, né, para os nossos filhos e mostrar a real importância da integridade, a real importância do amor, né, da família, da gentileza em família. Então tudo isso a gente vai ensinando e vai mostrando nas conversas. E se a gente não sabe como iniciar uma conversa com o nosso filho, isso tudo vai deixando de ser ensinado, vai deixando de ser mostrado. E eu tenho certeza que você, mãe, você, pai, que tá aí olhando, tem muita coisa para ensinar, tem muita coisa para passar de bom pro seu filho. Então, eu recomendo que você converse bastante, tenha bastante diálogo com seu filho e com a sua filha, certo? É isso aí. Um beijo no coração e obrigada por ter me assistido aqui. Um beijo. Tchau, tchau.